Há verdades que o tempo tenta esconder, mas o silêncio da história nunca é completo. Esconde verdades que poucos ousam revelar. Aqui, nós mostramos o que muitos preferem negar. 1959. 9 jovens russos desaparecem nos Montes Urais. O que começou como uma aventura, terminou como um enigma mortal. Essa foi a equipe da expedição Dyatlov. Igor Dyatlov, o líder corajoso. Zinaida Kolmogorova, o coração do grupo. E Yuri Doroshenko, sempre sorridente. Cada um deles, parte de um destino misterioso. E ainda na expedição, Lyudmila Dubinina, destemida. Rustem Slobodin, o incansável. E Yuri Krivonichenko, o brincalhão. Cada passo deles deixava rastros de coragem e mistério. Por fim, os últimos integrantes. Alexander Kolevatov, o observador. Nikolai Bobrinolis, o engenheiro. E Yuri Yudin, o único que retornou com vida. 9 nomes, 9 destinos, 9 histórias gravadas para sempre nos Urais. O que veremos a seguir não é uma lembrança. É um eco do que o mundo tentou apagar. Сейчас подсажу. Держу. Веревка не скользит? Нет, узел крепкий. Ветер усиливается. Надо выходить до темна. Еще минуту и готово. Все, пошли. Essas imagens seriam as últimas, antes do silêncio eterno. Эй! Сюда! Быстрее! Черт. Держись! E dias se passaram. E nenhum sinal dos alpinistas. Держим темп. Перевала час подут. Ветер сильнее стал, осторожнее под елками. Понял, след не расходиться. Будто nojão кто-то спешил. Холодное молчание. As barracas estavam cortadas por dentro. Nada fazia sentido. Tents slashed from the inside. Eles pensaram que o tempo sepultaria a verdade. Mas há coisas que o tempo não consegue enterrar. Os corpos foram encontrados quilômetros longe das barracas. Descalços, com expressões de puro terror. Como se fugissem de algo invisível. Твою мать! Он совсем замерз. Alguns foram encontrados com ferimentos estranhos que a ciência lutou para explicar. C'est dans la France. Il n'y a pas d'explication claire. Quando a noite cair e o vento tocar o vidro, lembre-se, nem todos os ecos vêm do passado. As autoridades chamaram o caso de tragédia natural. Mas muitos sabiam. Havia algo mais. A imprensa ocidental chamava de o incidente que o mundo nunca deveria conhecer. 9 jovens montanhistas soviéticos morreram numa travessia nos Urais em fevereiro de 59.
Os corpos foram encontrados em condições estranhas, alguns sem roupas, outros com ferimentos que não... 現地では住民への影響は確認されていませんが、原因は依然として不明のままです。当局は観測機器の誤作動の可能性も否定できないとしながら。 Ural, como eu parece, União Soviética silenciou o caso. Relatórios foram selados. E as imagens censuradas por décadas. Novos documentos recentemente desclassificados revelam inconsistências nas investigações originais, pistas ignoradas e perguntas que nunca foram respondidas. Há sons que a neve consegue esconder, mas o Pietro, esse nunca se cala. Слышала крик, не похожий на человеческий. В ту ночь небо стало белым, как день, и я слышала крик, не похожий на человеческий. Дети нарисовали то, что видели утром, светящиеся круги, одинаковые, как будто кто-то показал им это с неба. Ученые говорят, что это ошибка экспозиции, но люди здесь видели, как свет двигался по небу. Нам приказали сказать, что это лавина. Но то, что я видел, не было делом природы. Смотри, там! Relatórios iniciais citaram avalanche, mas detalhes contradiziam essa versão. Which are story disputed. Вниманию телезрителей. По сообщению официальной комиссии, происшествие на перевале Дятлова носит исключительно бытовой характер. Следы группы соответствуют маршруту, погодные условия признаны... Falaram em avalanche, outros em testes secretos do exército. Há quem diga que algo do céu desceu sobre eles. A última foto mostrava apenas sombras, mas havia algo ali, algo que nenhum de nós jamais conseguiu explicar. Algumas filmagens recuperadas mostram sombras distantes, pargas humanas que nunca foram identificadas. I stood on the ridge at 2:14 in the morning. The sky was clear except for this. 3 lights silent exactly above the northern slope. They moved together, not like aircraft, not like any... Consegue ver? 3 luzes paradas, bem acima da serra. Olha o contorno, não há aeronave aqui, só o brilho e o silêncio. A foto saiu borrada, mas... Ответы на все вопросы. Конференция завершена. Спасибо. Пожалуйста, встаньте, все окончено. As montanhas não gritam, mas guardam segredos que o vento sussurra aos mortos. Паника всегда заразна. Когда разум ищет выход, а его нет, все, что остается, разделенный страх. Люди начинают... В состоянии массовой истерии человек перестает чувствовать себя отдельным. Личный страх растворяется в волне общего ужаса, и это делает поведение заразительным. Паника. Вторая ракета. Готовность 1 минута. Сигма-2. Держать дистанцию. Взрыв отмечен. Эхо мощное. Показать. Décadas depois, cientistas tentaram reabrir o caso. Nenhum deles conseguiu explicar por completo o que aconteceu ali. O grupo que ficou conhecido como os 9 do Passo Dyatlov era formado por jovens experientes em expedições e apaixonados pelo desafio das montanhas. Todos eram estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais, na então União Soviética. Igor Alexeyevich Dyatlov, nascido em 13 de janeiro de 1936, em Pervouralsk, era o líder do grupo. Estudante de engenharia de rádio, metódico e disciplinado, ficou conhecido por sua capacidade de organização e por conduzir o grupo com segurança
em expedições anteriores. Filho de Alexei e Klavdia Dyatlova, Igor era respeitado e admirado entre os colegas. Lyudmila Alexandrovna Dubinina nasceu em 12 de maio de 1938, na cidade de Arkhangelsk, filha de Alexandr e Iya Dubinina. Cursava engenharia e economia. Era lembrada por seu espírito firme, fé pessoal e resistência física. Participava ativamente das atividades esportivas da universidade e demonstrava grande preparo técnico. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, nascida em 12 de janeiro de 1937, também na região de Sverdlovsk, era uma das mais alegres do grupo. Companheira de trilhas e amiga próxima de Igor, Zinaida já havia participado de outras expedições semelhantes. Sua família era simples e pouco se sabe sobre parentes que ainda vivam hoje. Rustem Vladimirovich Slobodin nasceu em 11 de janeiro de 1936. Filho de Vladimir e Sofia Slobodin, formou-se em engenharia mecânica e era atleta amador. Amante de desafios e da vida ao ar livre, foi considerado um dos mais resistentes fisicamente entre os participantes da expedição. Yuri Alexeyevich Doroshenko, nascido em 29 de janeiro de 1938, era estudante de engenharia elétrica. Destacava-se pelo temperamento protetor e pela coragem. Em expedições anteriores, ficou conhecido por enfrentar animais selvagens e situações extremas. Era natural da cidade de Dnepropetrovsk, na atual Ucrânia. Yuri Nikolaevich Krivonichenko nasceu em 7 de fevereiro de 1935, em Zaporozhye. Filho de um engenheiro soviético envolvido em grandes projetos industriais, trabalhava na usina de Kyshtym, local de um dos maiores acidentes radioativos da época. Inteligente e curioso, registrava momentos das viagens com sua câmera pessoal. Alexander Sergeyevich Kolevatov, nascido em 16 de novembro de 1934, em Sverdlovsk, era estudante de física nuclear. Filho de Sergei e Maria Kolevatov, mantinha um perfil reservado, mas era muito respeitado entre os colegas. Participava ativamente das discussões técnicas e das anotações científicas durante a viagem. Nikolai Vladimirovich Thibault-Brignole nasceu em 5 de julho de 1935. Era filho de um francês expatriado e de uma russa, o que o tornava bilíngue e de perfil bastante intelectual. Estudava engenharia civil e era conhecido pela calma e prudência nas decisões. Semyon Alexeyevich Zolotaryov, o mais velho do grupo, nasceu em 2 de fevereiro de 1921, na região de Kuban. Veterano da Segunda Guerra Mundial, instrutor de esportes e fotógrafo experiente. Participou da expedição como convidado de última hora. Até hoje, sua biografia gera dúvidas, por conter registros contraditórios, levando alguns a especular sobre sua real identidade. Nenhum registro oficial confirma descendentes diretos dos 9 alpinistas, mas há relatos esporádicos de familiares distantes, especialmente ligados a Zolotaryov e à irmã de Igor Dyatlov, Rufina, que viveu até 2008. O grupo partiu com o objetivo de alcançar o Monte Otorten, no norte dos Urais. A expedição foi registrada em diários e fotografias que sobreviveram ao tempo e se tornaram a base de todas as investigações posteriores. O Passo Dyatlov permanece, até hoje,
como um dos maiores enigmas do século XX. As perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela noite continuam sem resposta definitiva. Este foi o grupo de jovens que, sem saber, entraria para a história. Seus nomes permanecem na neve e na memória do mundo. Essa foi. A história do incidente do Passo Dyatlov. Alguns segredos o gelo nunca devolve. Mas nós sabemos bem qual é a verdade.